O trabalho nosso de cada dia não é mais o mesmo. Em que pese que o trabalho está sempre mudando. O mercado de trabalho está sempre mudando e foi assim historicamente. Só que agora, se a gente parar para discutir o trabalho de ontem, o trabalho de hoje e o trabalho de amanhã, ufa, né? O ritmo está muito acelerado. E eu queria te responder um pouco essa questão falando de alguns itens. Nós temos que falar um pouquinho sobre a forma como está mudando o trabalho. Nós temos que falar um pouquinho sobre o tempo, a velocidade. E também nós temos que falar um pouquinho sobre as características, né? As habilidades necessárias nesse período. Então, nós temos a forma, nós temos aí o tempo e nós temos as habilidades. E tudo isso sobre o ensejo da tecnologia. Não dá para falar em mudanças no mercado de trabalho, não dá para falar do trabalho nosso de cada dia, sem levar em consideração a tecnologia. E como essa tecnologia está mudando rapidamente. Quando a gente pensa em falar de forma, a gente não pode deixar de registrar as mudanças aceleradíssimas durante o isolamento social. Durante o isolamento social, tecnicamente, a gente acelerou em um ano, a cada ano, 5 anos. Então, a gente teve uma aceleração aí da tecnologia no cotidiano de trabalho de uma forma muito veloz. Então, quando a gente está falando aqui de forma, a gente tem que olhar para a maneira como a tecnologia entrou para dentro da nossa realidade. Como esta tecnologia mudou a forma das organizações. E isso no isolamento social a gente foi literalmente obrigado, né, a vivenciar isso. Mas a gente tem aí que olhar para os aplicativos. Não pode deixar de olhar para os aplicativos. Os aplicativos vieram durante esse período, os sistemas, os softwares, eles vieram para mudar tudo, né? Claro que quando a gente pensa em trabalho, não estou pensando só numa pessoa trabalhando no escritório, não é isso, né? A gente tem que enxergar as várias frentes. Você tem lá a maneira como a gente pede comida, a gente pega o telefone, né? E durante o isolamento social isso ficou muito caracterizado, a gente pega o telefone não para ligar, a gente pega o telefone para fazer um pedido num aplicativo, a gente pega o telefone para fazer as compras remotamente. Quando a gente muitas vezes vai na loja física, olha algum produto e não obstante vai lá e pede isso remotamente. Se a gente for pensar na construção civil, quanto mudou a construção civil, não só na forma de construir, mas também nas tecnologias de relacionamento com toda a área privativa, né? Você tem desde dessa nova lógica de portarias eletrônicas. Então, a tecnologia ela foi entrando em vários ambientes e ela foi avançando muito rapidamente e está avançando muito rapidamente. Mas isso não é só a tecnologia objetiva, né? Também nós temos a questão da hierarquia. Mudou a forma como a gente se relaciona com os nossos líderes, com as nossas chefias. Não é mais a mesma forma. Não dá mais para ser digamos, um líder como outrora. Então, mudou o modelo mental do trabalho, mudou o modelo mental das relações de trabalho. E isso exige que a relação de trabalho seja mais linear, em que as pessoas tenham mais capacidade de dialogar, de compartilhar. É uma experiência mais colaborativa, ou deveria ser. Claro que nós temos ainda muitas empresas, e muitas mesmo. Todos os nossos indicadores mostram que o mercado de trabalho ainda tem 2 modelos mentais. Um modelo tradicional ainda vigora, principalmente em atividades mais efetivamente conservadoras, onde a tecnologia não é tão forte. E aí você tem, por exemplo, o próprio comércio ainda está num modelo mental mais tradicional. Mas se a gente pegar a área de serviços, ela já está indo para uma outra tendência, que é um modelo mental de trabalho que consegue ser mais híbrido, que consegue ter uma relação de local presencial e fora do ambiente de trabalho. E ela vai ter essa capacidade maior de dialogar com
as pessoas. E isso também vai nos remeter, então, a gente falou aqui um pouquinho que a velocidade, né, tudo está se tornando muito rápido. Quando a gente acha que já aprendeu, já mudou de novo. A questão da forma, mas também as habilidades. Mudou-se muito a necessidade de ter novas habilidades. Se eu quero uma chefia com capacidade de negociação, eu tenho que ter capacidade de negociação. Se eu quero uma chefia que me ouça, que me escute, eu tenho que ter a capacidade e o conteúdo para falar. Não adianta eu querer, não adianta eu querer só que a chefia me ouça e eu não tenho conteúdo. Não é só ouvir as minhas reclamações e reivindicações. Não, é colaborativo. Se é colaborativo, eu tenho que entrar com colaboração. E eu tenho que ter paciência, né? Isso que é um grande problema hoje em dia, que é a falta de paciência. Então, para a gente pensar em trabalhar com uma liderança, a gente precisa ter essa capacidade, então, de ter consciência de que as coisas têm seu tempo e que a gente tem que ser parte. E essa questão da paciência, a falta de paciência é um grande problema, que ela cria ansiedade no mercado de trabalho. A gente tem que depois avançar sobre esse tema da ansiedade aqui, a gente vai avançar em relação à ansiedade e a grande expectativa, principalmente a questão de pessoas mais jovens, e aí a Gisele e a Débora, que estão sempre liderando estudos nessa área, podem falar até com bastante propriedade disso. Então a gente tem que olhar então para tudo isso, né? E as novas habilidades são muito importantes. E claro, se a gente está falando de ansiedade, para fechar esse raciocínio, a questão da motivação. As pessoas têm que estar motivadas para o trabalho. Porque se elas não têm paciência, se elas têm ansiedade, elas têm desmotivação, elas têm autoexpectativa, elas querem feedbacks, muitos feedbacks, mais feedbacks do que seria o indicado, e se frustram facilmente. Então a gente também tem que olhar para essa questão aí da motivação, da autoestima, né? Da pessoa estar sempre pronta para receber esses feedbacks, para colaborar e não baixar a guarda caso receba uma crítica, que faz parte do mercado de trabalho.